Temos aí o texto, então, diante de nós. Texto bonito. Hoje de manhã, eu inclusive, contrariando aqui as etiquetas, lemos o capítulo todo. É um monte de versículos. O pessoal vai ficar cansado só de ler. Mas eu acho que a Bíblia, às vezes, ela fala por si mesma. E no fundo, às vezes, a gente até atrapalha com as nossas interpretações, por mais interessantes que sejam. E esse capítulo é um esplendor. Capítulo 4, as parábolas, o que é o reino, é uma semente, é uma potência, é isso, é aquilo. E capítulo 5, é sempre esse binômio, palavra e pumba, ação, palavra e ato, palavra e movimento. Chega capítulo 5, Jesus vai lá para a terra dos Gadarenos, lá no oeste, lá do lago de Genezaré, e aí começa o tropel, aí começam os encontros. Então tudo aquilo que foi dito lá, que o reino é isso, agora a gente vê isso em acontecimento. E aí, eu estou muito baseado no começo desse capítulo, né? Para a gente pensar essas duas perícopes que foram lidas aqui, da mulher hemorrágica e da cura da menina de 12 anos, a filha de Jairo. E eu fiquei pensando assim, essa semana, lendo esse texto, pedi para o Bruno que me mandasse os textos, né? Fiquei muito impressionado com o Salmo 30, queria até falar sobre o Salmo 30, da cova fizeste subir a minha alma, essa vida, quase que eu falei um palavrão, essa desgraça que está sempre jogando a gente na sepultura, né? O salmista está agradecendo, ainda bem, Deus, que você me tirou da sepultura, e é um pouco disso que eu quero falar. Eu acho que esse eco do Salmo 30 é importante para nós, que ele aparece aqui, porque nesse capítulo 5, boa parte do texto fala de um cara que vivia no cemitério, de um cara que se alimentava, né, por andar entre as covas lá do cemitério, de uma pessoa que se autodestruía. É muito interessante isso. E eu fiquei pensando que, de alguma maneira, Jesus aparece aqui nesses textos como uma figura que está rasgando o tempo todo o que eu chamei hoje de manhã dessas etiquetas que essas estruturas, infelizmente, mortíferas, essas estruturas mofas, esses elementos, essas instituições, pessoas vão colando na gente, essas etiquetas de morte, essas etiquetas de paralisia, essas etiquetas, você é feio, você é ruim, você é mau, você é isso, você é sujo, você é burro, A gente percebe com muita clareza essa sutileza de Jesus, de rasgando essas etiquetas, de quebrando essas etiquetas. Sabe aquela etiqueta, né, da letra escarlate do filme lá da Demi Moore, né? Cola aqui, né? Você é impura, e é preciso que todo mundo veja isso. Esses personagens aqui passam um pouco essa imagem. E eu fiquei pensando que talvez a proposta de Jesus, que ele a fez sua e a quer nossa, é lutar contra esses vereditos, contra esses carimbos culturais, religiosos, muitas vezes, que as próprias religiões muitas vezes constroem, políticos, que decretam uma espécie de pena de morte disfarçada, sorrateira, silenciosa, sobre grupos, sobre pessoas, sobre sistemas. Esses vereditos silenciosos que enterram potenciais de vida que há em nós, a capacidade de amar, a capacidade de servir, a capacidade de pensar, a capacidade de imaginar, a capacidade de superar obstáculos, a capacidade, enfim, para usar uma palavra mais teológica, de transcender, de sairmos de nós mesmos, de existir. Existir é isso, é sair de si mesmo, é sair com esse monte de coisas que nós trazemos dentro de nós, e dependendo dos horizontes com os quais nos cruzamos, inventar a vida, criar a vida, vivermos dimensões diferentes dessa vida. Eu acho que tem muitas canções do cancioneiro popular que falam disso, né, de maneira meio que secularizada. Eu me lembro da música do Raul Seixas, por exemplo, que eu admiro bastante. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. Eu acho que são palavras
secularizadas, poéticas, para o dito de Jesus que resume essa proposta sei lá como é que é isso, quando tira desetiquetadora do mundo, que é o seguinte, o refrão é: não tenha medo, acredite, não tenha medo, enfrente, não tenha medo, acorda, não tenha medo, levante a sua mão e comece a andar. Não é a música do Raul Seixas? Não pense que a cabeça aguenta, não. Há uma voz que canta, há uma voz que grita. Tente, Wellington, tente outra vez, lindinha. Os evangelhos nos apresentam um Jesus obcecado em rasgar etiquetas mórbidas de morte. As etiquetas dessas estruturas, aí eu coloquei um termo aqui que é um pouco a sua área de trabalho lá, Bruno, tanatólatras. O Bruno é um estudante da tanatologia, né? Ele estuda essa questão da morte. Eu não encontrei esse termo aqui, Bruno, tanatólatras, os adoradores da morte. Por que usar? Que vivem da morte, que vivem do silêncio das pessoas, que vivem de desprezar as estruturas das pessoas, que vivem de desqualificar as pessoas. São estruturas e pessoas tanatólatras, adoradores do silêncio dos sepulcros, adoradores do silêncio dos cemitérios, adoradores do silêncio dos sentidos, do silêncio da inteligência. O gadareno, por exemplo, depois vocês vejam em casa, que figura. Vivia entre os túmulos, se cortando com uma pedra, e aparece o atormentador dos tanatólatras, Jesus. Chega e as coisas começam a se reconfigurar. E, inclusive, os presentes que talvez sobreviviam da miséria daquele homem diziam: e vem aquele que nos incomoda, Jesus, o atormentador dos poderes da destruição, esse homem que despedaçava grilhões, esse homem que feria-se com pedra, talvez fosse um jovem, como talvez a mulher hemorrágica fosse uma mulher velha, provavelmente para os padrões daquela época. E é como se esses três textos falassem dessas três fases da vida. Um jovem no vigor da sua força, da sua juventude, que diz que quebrava os grilhões, não tinha o que segurasse o homem, forte assim que nem o Bruno. Quando come torresmo, então, é uma coisa. Aquela mulher, uma mulher mais velha, 12 anos naquele sofrimento todo, imagina que tenha, tido seu primeiro ciclo menstrual lá aos 12, 13 anos, mais 12, 25, 26, está velha para aquela época. E lá na ponta, uma menina de 12 anos. Uma menina de 12 anos. É como se essas garras, essa etiquetação mórbida atingisse todas as fases. E a mais doída certamente é aquela final. Esses 12 anos chamam muito atenção. Não chama a atenção de vocês? Criança, não chama a atenção de vocês? 14 anos, Marcos Vinícius, uma bala que arrebenta, que destrói, que joga no túmulo uma criança. Não é por acaso que é uma menina de 12 anos, ela está morta. E parece que Jesus não se conforma com esse veredito. No caso do menino jovem que despedaçava, que quebrava grilhões, eu fiquei pensando, ao invés de ferir com a pedra, ou ferir uma pedra para nascer uma escultura, Lenita, o artista, ele fere-se com a pedra, fere a própria vida, ele mutila as próprias capacidades, dizendo que ele se fere, é uma espécie de automutilação. Mas Jesus não tem dúvida, sai desse homem espírito mórbido. A gente quando muda a palavra, dá uma, porque sai espírito imundo, aí fica meio banalizada essa palavra, parece até piada da porta dos fundos, sai espírito mórbido.
sai espírito que quer jogar as pessoas nesses lugares. Sai espírito mórbido, sai desse homem. Soltem essas âncoras que vão puxando a vida desse homem para baixo. Vocês conhecem pessoas âncoras? Que as pessoas vão puxando tudo para baixo, vai criando aquele vácuo e vai puxando tudo. Se não tomar cuidado, daqui a pouco você está lá também, está tudo morto. Morre a pessoa, morre ela, morre o outro. Vocês conhecem sistemas políticos, âncoras, que vão gerando esse rastro de destruição sem fim? Não leva a nada, não leva a nada. Só medo, 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 medo. Por exemplo, separar um pai de uma criança naquela desgraça daqueles Estados Unidos. Isso gera alguma coisa? É só colocar medo, medo. O próprio demônio lá falou isso. Isso é para gerar medo, né? Para as pessoas não fazerem mais. O que é isso? Vocês conhecem? Sai, espírito mórbido, como 700 grupos fizeram sábado, agora ontem lá nos Estados Unidos, saíram pelas ruas para dizer isso. Sai! É preciso quebrar a patente da morte, é preciso desetiquetar a morte, é preciso rasgar essas etiquetas. E de repente, está lá esse ser humano assentado no banco de uma praça, vestido, porque provavelmente andava pelado. Esse negócio de louco, gente, essa coisa de romantismo de louco. Aliás, o Raul Seixas era meio assim também, né? Isso aí é só coisa de livro e coisa de poesia. Na prática, vai andar pelado aí pela rua, vai viver desconectado de tudo. Isso é um sofrimento. E esse sofrimento, a gente está vendo que é um sofrimento produzido, porque assim como esse homem andava pelado pelas ruas, assim como esse homem se cortava, ele está na praça agora, ele está em perfeito juízo, ele está vestido, olha só. Jesus rasga, está colado aqui, eu tiro, sai. Jesus quebrou a patente de mortalidade, de morbidade daquele sujeito. E Jesus é aquele que aparece como alguém que nos convida a quebrar as etiquetas de morte que os poderes demônicos colocam em nós. Eu digo demônicos, se falar demoníaco, eu vou falar assim, o Edson está muito pentecostal, está muito fundamentalista, está muito, né? A Bíblia, eu vou usar demônios, que é a expressão que o Tilly, que aí é uma coisa mais refinada, né? Usava para falar da mesma coisa, e vocês sabem o que é. Essas âncoras, né? Sistêmicas, estruturais, pessoais, e que, diga-se a respeito, não estão só fora de nós, estão dentro de cada um de nós, porque nós as trazemos dentro de nós. Vira e mexe, a gente também está etiquetando os outros. Vira e mexe, nós estamos nos etiquetando, colocando um selo de morte, assim, de morbidez, de mofo. É muito fácil falar do Trump, né? Isso é fácil demais. Mas dessa tendência que está dentro de nós. Jesus estava ao leste do lago de Genezaré e vai para o oeste, e aí encontra a figura de Jairo, outro etiquetado. São as etiquetas de Jairo mais refinadas, são mais polidas. Ele é o chefe da sinagoga, ele é o presbítero da igreja cristã de Ipanema, ele é o presbítero da igreja presbiteriana de Copacabana, ele é o presidente do conselho da igreja de Cruz das Almas, ele é o bispo, ele é o... Vocês viram o bispo, o Papa falando para os novos cardeais lá? Não se considerem superiores a ninguém, vocês estão aqui para servir. Tem outras etiquetas mais refinadas, mas que são mórbidas também, estão matando a pessoa e matando os outros, mas é tudo muito bonito, é tudo socialmente, inclusive, é bonito. A gente veste até a roupa para essas etiquetas, que nem eu e o Bruno aqui, ó. Ele representa, esse homem, esse título, uma espécie de elite da classe média pobre lá da sua região, diz a Bíblia de Jerusalém. Aquele momento
que a gente percebe como Jairo, que os nossos títulos não podem salvar a nossa vida, e muito menos a vida dos nossos filhos. Que as nossas posses, sejam elas financeiras, sejam elas intelectuais, sejam elas religiosas, sejam elas morais. Eu não roubo, eu não faço, eu sou. Que as nossas posses, no fundo, são pó diante da nossa pequenez, diante da grandeza divina em seu lado luminoso, lindo, e em seu lado sombrio, quando as desgraças acontecem, as perdas acontecem. Não somos nada nele. O que nós somos diante de um nascer do sol? E o que nós somos diante de um choro de uma criança com febre? É hora de rasgar as etiquetas, é hora de rasgar os escrúpulos, e é hora de se curvar à realidade de que a vida não nos pertence, de que a vida é sempre um milagre, que precisamos de um outro. Vem, salva minha filha, ele vai gritar, ó, vem, salva. Por isso que eu gosto daquela música, vem, entra na minha casa. O pessoal diz que até que eu misturo com outra música, né, Bruno? Entra na minha vida, já curou o desenganado, já curou. Não, não é isso. Eu acho linda essa expressão. Eu fico pensando no centurião. Vem, Jesus, vem na minha casa, porque o meu menino está sofrendo aquilo que é mais precioso da minha vida. Esse momento em que nos percebemos na nossa fraqueza, na nossa indigência, na nossa debilidade, tem que quebrar etiquetas. Tem que quebrar etiquetas. Quebrar as etiquetas que nos dão uma falsa segurança de que nos bastamos, de que estamos totalmente protegidos. Toda etiquetagem mórbida é absurda, mas algumas etiquetas parecem mais revoltantes. Por exemplo, aquelas etiquetas que, no caso dessa mulher hemorrágica, amaldiçoam o próprio ciclo biológico de uma mulher. Vocês imaginam? A pessoa ser criminalizada por causa da sua biologia. A mulher ser criminalizada porque ela sangra durante. Mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. É a vida, é a natureza. A música vai dizer, mulher é bicho esquisito, tem que ser impura, tem que ser presa, tem que ficar distante do convívio. Que confinam uma mulher ao isolamento por causa do sangue menstrual, que a tornam impura, as etiquetas. Ainda mais quando esse ciclo é contínuo, ele não se interrompe durante 12 anos. Isso faz revirar as vísceras de Jesus. Jesus rasga os manuais. E se eles dizem, essa mulher é impura, Jesus diz o que para ela? Isso é rasgar assim, sabe, virar pedacinho, depois não dá nem para juntar, Miriam. O que Jesus vai dizer para ela? Todo mundo diz é impura, é impura, é impura. O que Jesus diz para ela? É filha. Filha. E mais, enche a bola daquela mulher. Você imagina aquela macharada lá, Nelly? Filha, a tua confiança, não é a minha não. Não é a minha não, a tua confiança venceu o medo. A tua confiança, menina, rasgou a sentença de morte que pairava sobre você. Filha, vai em paz. Porque a nossa fé não pode ser medida, não pode ser avaliada e não pode ser muito menos gerada pela opinião pública. Essa entrega é da ordem da intimidade mesmo, do lusco-fusco, do toque, que a multidão comprime, a multidão amassa, mas
Você não é a multidão. Eu vi que alguma coisa você quer a mais. Quer rasgar essa etiqueta, né? Que confine essa mulher, que tire essa mulher da vida, certamente, por essa sua condição. E por último, era para falar 10 minutos, Bruno. Por último, é preciso desetiquetar o selo do improvável. O veredito diz: é morta. A fé diz o quê? Ela dorme. Tua filha está morta. A opinião pública: tua filha está morta. Rapaz, não enche o saco do Jesus. Já era, já foi. Diz o texto, que a expressão é assim, ó: mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Como é que vocês traduziriam essa expressão? É uma linguagem meio polida, né? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras. Como é que a gente poderia retraduzir isso? Mas Jesus, sem dar bola para esses vereditos da morbidez. Uma tradução de uma outra Bíblia diz: mas Jesus, surpreendendo estas palavras, quebrando o feitiço de certas palavras, quebrando o veredito definitivo que algumas palavras trazem. Olha que coisa bonita esse trabalho da fé, de quebrar o feitiço daquelas palavras que paralisam, quebrar o feitiço daquelas palavras que alienam, quebrar o feitiço daquelas palavras que mantêm as coisas do mesmo jeito, quebrar o feitiço daquelas palavras que desqualificam. A surpreendente palavra divina sobre os vereditos do mundo. É morta. Jesus dorme. Ela dorme. A multidão diz: é túmulo. A fé diz: é canteiro. A multidão diz: é sepultura. A fé diz: é jardim. Uma vez eu recebi um e-mail do Rubem Alves, ele estava com o Jeter lá na Europa, na Páscoa, na véspera da Páscoa: Edson, para nós, na fé, sepulturas são canteiros, covas são jardins. Olha só, Rubem Alves, é isso mesmo. Onde a opinião pública vê o fim, a fé diz: é um fim, mas pode ser um outro começo. Pode ser um recomeço. É Jesus quebrando o feitiço da palavra que decreta a morte, das palavras que deprimem, das palavras que desqualificam. É Jesus quebrando o feitiço das palavras que só se sustentam pelo medo. Daí a fórmula simples para resumir tudo isso: não tenham medo, creiam, creiam. E chega, né, Bruno? Mas eu digo, eu gostaria de continuar, cara, mas eu não tenho capacidade para continuar, porque é surpreendente que o texto termine com a coisa da mais alta banalidade. Jesus dizendo o seguinte: gente, a menina está com fome, deem de comer a essa menina. Talvez tudo isso para que a vida possa acontecer na sua simplicidade mais banal, mais simples, a gente poder sentar numa mesa e comer. Saiamos
desetiquetando essas etiquetas da morte. E querem uma sugestão de começo? Vamos começar pela nossa própria vida. Vamos começar pelas nossas próprias relações mais próximas. E vamos chorar, e vamos gritar, e vamos clamar. Um menino não pode morrer com 12 anos de idade. Não pode. Não pode. A vida banaliza e naturaliza. É o que tem sido. Não! 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 E que Deus nos ilumine e que Deus nos abençoe. Amém.